Diga comigo, eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Eu creio, eu também vou. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado por estarmos reunidos nessa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor, pela forma com que o Senhor tem nos alcançado e nos congregado aqui. Obrigado porque nós somos corpo, somos membros da mesma família. Temos um cabeça que é Cristo, temos os nossos fundamentos apostólicos, temos uma experiência contigo e uma esperança de viver contigo, Pai. Meu Deus, eu te louvo e agradeço, que essa noite seja uma noite de graça, como de fato já tem sido, pelos louvores ministrados, pela adoração através das contribuições, ofertas, dízimos, primícias. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Eu quero tratar com você de um assunto, vai dar tempo. Domingo passado quase não deu tempo de eu encerrar, o final ficou bem corrido, mas hoje vai dar tempo, certo? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 10. Quero falar com você sobre temor. Todos nós temos virtudes, temos qualidades, temos coisas boas. E o temor, ele é o elo que une todas essas virtudes, ele dá sentido a tudo. Então, temor, certo? Deuteronômio 10, capítulo 12, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: agora, portanto, ó Israel, o que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. As pessoas, de modo geral, elas buscam ser felizes. Eu preenchi um trabalho agora de conclusão de curso de psicologia, escrevi muitas páginas, li muitos autores já falecidos, autores ainda contemporâneos, sobre felicidade. E como as pessoas procuram ser felizes, né? Assim, como a felicidade faz parte da nossa existência. E o escritor aqui, Moisés, ele registra que as coisas que o Senhor pede, são simples para nós. Não é nada complicado, não é nada... Para ser feliz, você não precisa pagar uma penitência. Para ser feliz, você não precisa ter um bom recurso financeiro. Para ser feliz é teoricamente muito simples. Que apenas, ou seja, que somente temas ao Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, seguindo ao eterno teu Deus com o teu coração, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. Ou seja, qual é então o resumo da felicidade segundo Deuteronômio? Simples, você serve ao Senhor, tema ao nome do Senhor, sirva a Ele com amor reverente, né? Coloca o temor à frente dessas intenções que nós temos, daí a gente vai ser feliz. Eclesiastes, o Salomão foi um homem muito sábio. Ele escreveu Eclesiastes, ele já era velho, é o livro da velhice de Salomão. Ele escreveu Cantares quando era jovem, galanteador, escreveu Provérbios durante toda a vida dele, e escreveu Eclesiastes quando já estava velho, o livro da velhice. Eclesiastes 12, 13 e 14, ele fala o seguinte, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo de tudo é isso: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam elas boas ou sejam elas más, independentemente de quais sejam, Deus vai trazer a cabo, Deus vai trazer a juízo. Mas assim, o que ele fala é o seguinte: o resumo de tudo, sabe, se
Salomão, ele começa escrevendo Provérbios, ele nos incitando, nos instigando a nós temermos o Senhor como princípio da sabedoria, como princípio, como algo que vai à frente, o temor do Senhor. E ele conclui dizendo que a mulher que teme o Senhor é honrada. Então ele fala de temor no começo, fala de temor no final, tá certo? Mas antes dele concluir que a mulher que teme ao Senhor será honrada, ele escreveu então, antes do final, ele escreveu Eclesiastes. E em Eclesiastes ele diz exatamente isso, olha, o resumo de tudo é isso, tema o Senhor. Somente isso. Ou seja, se fosse, por exemplo, eu quem estivesse falando isso para vocês, você poderia dizer, mas o pastor não tem... O pastor não experimentou a vida, o pastor também não valeu não, pastor. Sabe, mas Salomão, ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque Salomão teve muitas mulheres, eu, graças a Deus, tenho só uma. Ele teve muitas mulheres. Salomão teve muito dinheiro, a Bíblia diz que ele adornava a cidade com ouro e prata, tinha muito dinheiro, era um grande negociador, era um rei muito famoso, uma pessoa de muita inteligência. Então, Salomão experimentou muitas coisas, mais do que eu e você. E mesmo tendo experimentado tudo isso, coisa que talvez nós não tenhamos experimentado, ele conclui dizendo que o resumo de tudo é temer ao Senhor. Ele aprendeu essa lição com o seu pai, o nome do seu pai é Davi, Salomão, filho de Davi. Davi, quando registrou no Salmo 111, versículo 10, ele diz o seguinte, que o temor ao Eterno, parafraseando, o temor ao Eterno e a plena compreensão dos seus mandamentos é a base da sabedoria. Ou seja, o temor ao Senhor e a plena compreensão dos seus mandamentos é a base da sabedoria. Claro que Salomão, quando falava do resumo de tudo, ser o temor ao Senhor, é claro que ele não estava criando, ele fora educado pelo seu pai, fora educado por essa família. Então, diante de tão linda colocação de Salomão, fica então uma dúvida, vem cá, nós vamos ser sábios segundo os conceitos humanos, ou vamos ser sábios segundo os conceitos do Senhor? E se nós olharmos então para Salomão, nós vamos entender que a melhor sabedoria que Salomão nos registra, a essência da sabedoria, qual é? Ou seja, só consegue ser efetivamente sábio aquela pessoa que tem o temor à frente de todas as suas atitudes. Se ele não teme, se ele é um destemido no sentido de ser um desprovido de qualquer reverência, por mais que ele tenha um conhecimento, por mais que ele estude bastante, por mais que ele faça todas as coisas, Salomão conclui então dizendo o seguinte, Eclesiastes 12:12. Olha como essa palavra é legal. Eclesiastes 12:12, ele diz o seguinte: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Ou seja, não há limites para escrever livros, não há limites para ler livros, não há limites para... Aliás, nós temos agora uma enciclopédia virtual, da IBM, e essa enciclopédia, deram o nome para ele de Watson, na verdade é um computador, um programa de computador com uma grande memória. Então ele pesquisa, se você tem alguma dúvida, você pesquisa para o Watson, diz, Watson, eu quero saber sobre qualquer assunto. Ele pesquisa em questões de milésimo de segundo os melhores pensadores do mundo que escreveram sobre aquele assunto. Ele analisa todas as questões, diz para você quais são as mais adequadas àquela situação, e em milésimo de segundo você tem na tela do computador a resposta para aquilo que você estava querendo. Então, não é conhecimento, não é informação, você pode ter tudo isso, mas se não tiver o temor do Senhor, vai ser apenas um enfado da carne. Eu conheço pessoas, colegas, estudantes também, graduados, mestres, doutores, já estão na 4ª graduação, alguns cursos de mestrado
pós-doutorado, alguns já têm inclusive PhD, mestres, doutores em algumas áreas, mas não desmerecendo o ser, mas eu vejo muita futilidade. Muita futilidade. A maioria dessas pessoas não tem coisas essenciais e maravilhosas, como família, como amigos, como uma igreja para congregar, como um lugar para investir os seus recursos. Então isso para mim é muito fútil, é muito pequeno, então não é o conhecimento. Agora entenda, todos os homens, eles são dotados do mesmo potencial. Alguns atingem um nível espiritual e intelectual mais do que os outros, nível superior mais do que os outros. Por que eles atingem então esse nível que outros não atingiram? De compreensão, de entendimento, de ler algo na Bíblia mesmo, já entender por quê? Porque eles se esforçaram bastante e eles não deixaram que a sua alma governasse sobre as suas paixões. Eles não permitiram então que as suas paixões dominassem o seu espírito, impedindo assim que a trajetória de suas vidas fosse como a daqueles que tateiam em meio à escuridão, porque pessoas que são dominadas pelas paixões, sabe, eu tenho quase 50 anos, de verdade. Eu tenho filhos minha filha mais velha tem 25 anos. 25, 23, 21, tá aqui. 25 a Tisa, 23 o Gessé, vai fazer 23 agora em julho, e a Mísia vai fazer 21 agora em setembro. Beleza, então esse ano ficam os três na mesma data. Mas se eu me deixar ser dominado pelas paixões, isso é um risco que todos nós corremos. Se eu me deixar ser dominado pelas minhas paixões, eu vou conhecer uma outra pessoa, vou conhecer uma outra situação, e de repente, vocês sabem de várias histórias, de repente aquele homem, aquela senhora se envolveu com uma pessoa que tem idade para ser o filho, da idade de filho dele, o filho dela. E pior ainda, algumas se envolvem com a idade de ser neta ou neta dele. Por quê, pastor? Por causa de ter uma alma motivada e gerenciada pelas paixões. Isso é como tatear na escuridão. Ah, pastor, você não tem desejo? É claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Não é saber deixar o Espírito Santo nos gerenciar nessas questões, enquanto podem ser gerenciadas, porque em determinado momento já não podem mais ser gerenciadas. O nosso coração, ele é carregado de muitas emoções. E características como orgulho, humildade, memória, esquecimento, tristeza, alegria, vergonha, ousadia, raiva, lembranças generalizadas, elas vivem em nós, tá certo? E elas vêm dos nossos sentidos. Então, cegos, entenda, cegos não tem uma pessoa, suponhamos que eu fosse deficiente mental, melhor do que cego, deficiente visual. Deficiente visual, por mais que eu imaginasse como vocês seriam sendo deficiente visual, eu jamais teria uma visão de como de fato vocês são. Então uma pessoa que é gerenciada, que tem o seu coração gerenciado pelas emoções, de modo geral, eles são como cegos. Os sentidos deles são todos bagunçados. Eles não têm certeza do que veem, porque são cegos. Assim como acontece com uma pessoa que tem deficiência visual, acontece também com aquele que tem uma deficiência espiritual, são cegos. Agora, quanto mais apurados forem os nossos sentidos, maiores serão as nossas aspirações espirituais. Então, pastor, por que eu não consigo, então, esse negócio de temer o Senhor? Por que eu não consigo? Por que eu acabo, no último momento eu deslizo? No último momento, no momento crucial eu esqueço. Por quê? Por causa das aspirações espirituais que nós carregamos no coração. O Salmo 15, ele é um salmo bem didático nesse sentido. E ele fala assim dessas aspirações, dizendo o seguinte: olha, você quer ter aspirações espirituais fortes, mude o sentido que você dá para as coisas.
E Davi, ele fala e ao mesmo tempo entra com a resposta, o Senhor responde, fala: Senhor, quem poderá habitar, hospedar em teu tabernáculo? O Senhor responde. E mais uma pergunta: quem há de morar no teu santo monte? O Senhor responde. Presta atenção: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro e em paz. Por que eu não caminho seguro e em paz? Sabe, porque as minhas aspirações espirituais, elas não são bem tolhidas, não são bem gerenciadas, e ao invés de nós caminharmos no caminho seguro e de paz, a gente acaba caminhando no caminho inseguro, e ao invés de paz, com muita turbulência. Então, a gente precisa melhor aprimorar as nossas atitudes. E quando é que isso acontece? Quando é que eu aprimoro as minhas atitudes? As nossas atitudes são aprimoradas quando nós aprendemos em nós mesmos a separar o que é o joio do que é trigo. Agora entenda. Jesus falou que o joio e o trigo são colhidos juntos. O semeador planta o trigo, o inimigo planta o joio. E eles crescem juntos. Eles são colhidos juntos. Eles são amarrados juntos, mas eles não precisam ser carregados juntos. Nesse momento, você não precisa seguir uma lei natural e carregar na sua vida tanto o joio quanto o trigo. Você pode escolher. Você pode escolher qual é a atitude que você vai ter. Você pode escolher qual é o sentimento que você vai ter. Você pode escolher. Entendeu? E é nesse sentido de separar no nosso molho o que é joio e o que é trigo, é que entra o temor ao Senhor. Então, como é que nós faremos então para aprimorar cada vez mais o temor do Senhor em nosso coração? Como é que a gente vai, tem alguns pontos que eu queria que você acompanhasse comigo. O primeiro deles, que eu acho muito interessante, é o temor, como Salomão falou, como um princípio do conhecimento. Agora eu vou ler para vocês, Provérbios 1:7. O temor como um princípio, como aquele que eu quero ser alguém conhecedor, né, Eli? Legal conhecer diversos assuntos. Qual é a base, qual é o princípio elementar para você conseguir isso? Tema ao Senhor. É bem simples. Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam o quê? A sabedoria e a disciplina. Por quê? Porque não temem. O insensato não teme, ou seja, despreza a sabedoria e a instrução, não temem, tá certo? Algumas pessoas, é lógico, elas desejam seguir o caminho do bem, mas elas não sabem o que é bom, elas não conseguem fazer o que é bom, tá certo? Isso se deve por dois motivos, duas explicações muito lógicas, tá certo? Há pessoas que conhecem os seus próprios defeitos, mas não sabem distingui-los de suas qualidades. Ou seja, se você procura, presta atenção, se uma pessoa procura outra pessoa, mas não conhece a outra pessoa, ou melhor, se eu vou lá no aeroporto esperar alguém que vai chegar, eu tenho o nome da pessoa, eu fico lá no saguão esperando a pessoa chegar lá no check-out, eu fico lá esperando a pessoa chegar, eu sei o nome dele, eu sei de onde ele vem, eu sei qual voo que ele vem, eu sei que ele está nesse voo, mas se eu não conhecer essa pessoa, se eu não tiver as informações básicas da fisionomia, de como ele está, se eu não colocar uma plaquinha lá dizendo, olha, eu vim recepcionar você, eu não vou encontrar essa pessoa. Então, por que não encontra essa pessoa? Porque não sabe quem é. Então, por que alguém sabe dos seus problemas, dos seus defeitos, mas não sabe agir corrigindo as suas deficiências? Porque não sabe identificar, não sabe diferenciar
aquilo que é qualidade daquilo que é defeito, daquilo que é ruim para ele, tá certo? Então, não consegue encontrar porque não consegue distinguir os seus próprios defeitos. Isso é muito ruim, tá certo? Há ainda aqueles que conhecem os seus defeitos, mas não se esforçam em tratar e corrigir em locais apropriados. E assim eles não conseguem o quê? Não conseguem se arrumar. Sabe, eu sei que eu sou uma pessoa má. Eu sei que eu, dentro do meu coração, eu tenho alguns sentimentos ruins. Eu sei, eu tenho certeza, quando eu olho no espelho, eu vejo um monstrinho que eu estou sendo gerado. Mas eu, em compensação, embora sabendo disso, eu não tomo atitudes para melhorar. Eu não procuro uma correção no lugar certo. Eu não procuro agir. Entendeu? Então, quando uma pessoa conhece a outra pessoa, mas não encontra, é porque não procurou corretamente. É porque ele não procurou diligentemente, ou não foi procurar. Então, quando nós sabemos o nosso defeito, sabemos onde estamos errando, e não corrigimos os nossos erros, é porque nós não queremos corrigir. Simplesmente. Não queremos corrigir. Isso é muito sério. Salomão, quando falava, Provérbios 10, 20, Salomão nos fala algo interessantíssimo em tratando desse assunto. Ele fala o seguinte, olha: a língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Veja que, presta atenção, Salomão era um homem que entendia muito de finanças, muito. Ele era extremamente negociador. Agora preste atenção comigo, por que ele usou essa palavra assim, ó, a língua do justo é a prata da melhor qualidade? Quando ele escreveu essa palavra, tinha por conceito o seguinte: se um credor naquela época, eu tenho algo para receber de alguém, e eu não conheço da prata, não conheço do peso, eu posso ser facilmente enganado. Porque quando alguém vier me pagar, sei lá, alguém me deve alguns quilos de prata, e quando ele vai pesar, eu não conheço da prata. Quando ele vai pesar ali aquela prata, ele pode, no meio daquela prata, colocar materiais de qualidade inferior. E eu receber aquela conta como sendo uma conta que está me pagando, que alguém me devia, mas na verdade, quando eu for apurar realmente, eu fui lesado, eu não recebi corretamente. Então, somente especialistas em prata e em peso conseguem receber ou pagar corretamente aquilo que devem. E Salomão, então, ele estava dizendo então que o homem deve conhecer a diferença entre o bem e o mal, a partir do momento em que ele sabe, assim como conhecer a prata é essencial, ou melhor, vou até parafrasear, assim como uma vez eu estava fazendo uma viagem, eu precisava comprar um presente para minha esposa, era no exterior, eu não tinha moeda local, era lá em Dubai, não tinha moeda local, eu tinha alguns reais no bolso, mas lá real, só que eles são exímios negociadores. Cheguei no local, na loja que eu queria comprar, perguntei se ele aceitava um real, falou, aceito, você pode me dar o dinheiro que você quer pagar? Eu peguei o dinheiro, ele converteu lá, ó, se for na sua moeda vai dar tantos reais. Eu peguei o dinheiro, dei para ele aceitar o meu dinheiro, ele foi numa casa de câmbio, num lugar especialista em dinheiro, aquele especialista verificou se as minhas cédulas eram válidas aqui no Brasil, verificou se além de ser válidas, porque a gente muda muito de cédula, no Brasil mudou muito de cédula, nós não é igual ao dólar, é diferente, a gente mudou várias vezes. Então, além dele verificar se eram válidas as cédulas, ele verificou também se elas eram verdadeiras. Somente depois da verificação, ele veio até onde eu estava, o cambista veio lá no lojista, disse que aceitava o câmbio, deu o dólar para o lojista, e o lojista me deu a mercadoria que eu estava querendo comprar. Ou seja, somente quem entende de câmbio, somente quem entende de saber ler moeda, era o que Salomão dizia, ó, a língua dos justos é prata da melhor qualidade. Assim como saber essas coisas são essenciais hoje, Salomão dizia, olha,
da mesma maneira, nós sabemos, nós precisamos saber diferenciar o bem e o mal, saber o valor de cada virtude, observar atentamente cada uma delas, usando todas as suas forças físicas e mentais, para abster-se das tolices do mundo, para purificar a sua alma e estar prontos para se encontrar com o Senhor. Então, parte desse princípio. Olha como são coisas simples, coisas elementares, simples. E ele ainda complementa dizendo o seguinte, olha, Provérbios 25:4. Ele complementa da seguinte maneira, olha como é simples. Tira a escória da prata e ela ficará absolutamente pura. Então, tira do seu coração as coisas ruins. Tira a escória. Deixa essas vontades más que quer te massacrar, deixa ela fora. Tira. Sabe, somente a remoção das impurezas é que permite a matéria ser moldada. Os ourives que trabalham com materiais preciosos, de modo geral, antes deles moldarem qualquer joia, fazerem qualquer joia, eles primeiro retiram a impureza daquele material que está sendo ofertado ali. Como é que retira, pastor? Dependendo do material, a maioria com fogo, e o grau do fogo depende do material. Então, se do nosso coração tem coisas que vão precisar de um esforço enorme para sair, se esforce. Tem coisa que é só dizer não. Olha, o meu pai, que o Senhor o tenha, ele já faleceu. Quando meu pai tinha 74 anos de idade, ele me fez uma visita. Eu estava na área de casa, eu morava no condomínio, a casa não tinha muro, não cercas vivas. Eu lembro como hoje. Estava na área de casa, conversando com meu pai, conversa de pai e filho. Aí a minha esposa olhou para o meu pai e falou: meu sogro, o senhor está tão magro, meu sogro. O senhor está tão descuidado. O senhor está tossindo tão forte. Meu sogro, pare de fumar. O meu pai tinha fumado mais de 74, ele tinha fumado uns 60 anos. Meu pai olhou para minha esposa e falou: por você, por esse pedido, eu nunca mais fumo. Então tem pessoas que é lógico que não conseguiriam fazer isso. Meu pai fez, abandonou e... Então, dependendo do nível da infiltração, da maldade que tem no seu coração, vai precisar de um esforço sobre-humano. Qual é a recomendação, pastor? Faça. Vai precisar apenas de uma decisão, como meu pai decidiu. Faça. Bem simples. Bem simples. Olha, ainda Salomão, ele falou o seguinte, Eclesiastes 10:15, presta atenção, 10:15. Ele fala o seguinte, olha, o trabalho do tolo o deixa tão fadigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. Existem ainda aqueles que têm uma conduta pouco estável, ou seja, são inconstantes. Ora comporta-se de determinada maneira, ora de outra. Assemelham-se, por exemplo, ao caminhante, a um andarilho, ao trafegante, a pessoa que sai para um determinado destino, mas ele não sabe onde que é o destino. Ele começa a pedir informações, e ele se perde e acaba não encontrando o seu destino. Então, parafraseando o que Salomão disse, ele diz o seguinte, ele fala da seguinte maneira: a labuta dos tolos os exaure como o caminhar de quem não sabe a cidade, de quem não sabe chegar até a cidade. A pessoa tem um lugar para ir, mas não sabe como chegar. Não tinha Waze naquela época. Não tinha Google Maps. Não sabe. Então tateia e acaba se cansando. Então o trabalho do tolo o deixa tão fadigado. E o que é esse trabalho, pastor? O senhor está falando de temor do Senhor. Pastor, para eu temer o Senhor eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanta luta, tem tantas coisas que eu não consigo vencer, tem tantos. Você começa a elencar todas as suas impossibilidades, aquilo te exaure tanto que você não consegue nem chegar ao destino. Você acaba se perdendo no meio do caminho, não consegue chegar à cidade. A virtude que nos faz brilhar o caminho correto,
livrando-nos das mergulhadas nas futilidades da vida, fazendo-nos pesar nossas ações de maneira correta e justa, onde ao final nos levará ao encontro de um solo fértil, de um solo produtivo, de uma família feliz, com as benesses abundantes, as virtudes que nos fazem chegar a esse local. Ela é bastante simples, bastante necessária. Qual é, pastor? É o temor ao Senhor. Bem simples. Se você teme, você pondera. Se você não teme, você se exaspera. Você se lança, você não confia. Mas é claro que nesse aspecto nenhuma pessoa é perfeita. Nenhum é perfeito. E nenhum ato é perfeito se não for acompanhado pelo puro temor a Deus. Quem deseja aumentar o número da quantidade de coisas boas na sua vida, deve inserir, deve colocar na sua agenda diária, sabe assim, hoje eu preciso ir no banco, eu preciso pagar uma conta, preciso ir no trabalho, preciso ver um problema, preciso receber esse e-mail, preciso isso, preciso aquilo, você tem ali um elencado de coisas que você tem que fazer. Tudo bem. Coloque como uma das coisas a serem feitas e como a primeira delas: hoje eu vou exercer o temor ao Senhor. Então, se você fizer isso, você vai entender que o temor, ele age como um elo que une todas as virtudes boas que nós temos. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é exatamente essa: que o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. Ele abre as portas para que você consiga entender as coisas de maneira que os ímpios, que as pessoas tolas, que os insensatos não conseguem entender. Por que alguém não caiu nesse problema, nessa cena que eu caí? Por que alguém passou e outro não passou? Por causa do temor ao Senhor. Essa é uma chave. Segundo, o temor como ajustamento da conduta. Uma coisa é eu procurar ser sábio e colocar o temor à frente. A outra é eu incluir o temor. Eu falei na semana passada, acabei falando alguma coisa sobre caráter. Então a outra é eu colocar o temor como o ajustamento da minha conduta. Salmos 16, versículo 8, o salmista diz o seguinte: olha: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele a minha mão direita, não serei abalado. Cada traço do nosso caráter nos conduz a tomar diferentes decisões, diferentes atitudes. Tem uma palavra em hebraico chamada Yeser Hará. Yeser Hará são as inclinações más que todos nós carregamos. Ele está sempre pronto, essas inclinações más estão sempre prontas a nos levar ao caminho errado. É como uma pessoa que trafega numa floresta, no local ermo, cheio de animais ferozes. Se essa pessoa não for extremamente cuidadosa, ele vai ser devorado por uma fera, certamente. Tem que estar sempre atento. O mesmo acontece com o homem, ou seja, conosco, as nossas más qualidades, como a luxúria, como o orgulho, como a raiva, como a vingança, como o ódio generalizado, como o rancor, como a falta do perdão, como as lembranças más trazidas ao presente que geram remorsos. Sabe, nós causamos em nós verdadeiros adoecimentos físicos, iniciados por um processo de adoecimento psíquico. Se abre uma porta e você começa a sentir coisas, enfermidades generalizadas no seu corpo. Por quê? Por causa daquele ódio que você carrega daquela pessoa, daquela falta de perdão, daquele abandono que você sofreu, daquela mágoa que você... Por causa disso, você abre portas enormes de dificuldades, de lutas sobre a sua vida. Doenças como, sem entrar no mérito, mas doenças como o próprio câncer. Grande parte dos CAs, todos nós, eu tenho uma péssima notícia para você, todos nós temos predisposições para gerarmos CA em nós, todos nós. Por que uns geram e outros não? Porque alguns abrem além da predisposição, eles abrem brechas psíquicas, brechas espirituais,
que acaba fazendo com que aquele CA se instale e o leve a óbito. Por quê, pastor? Porque não colocou o temor à frente. Ele foi devorado por algum animal. Então, essas coisas circulam dentro do nosso coração. Ignorá-las sem remediar as situações faz com que elas sejam eliminadas, faz com que seja eliminada da nossa vida toda luz. Você vai ignorar e não vai fazer de conta que não existe. Não pode. Nós precisamos aprender a encarar os problemas de frente. Encarar de frente. Então, quando eu largo essas situações, quando eu abandono essas situações sem tratá-las, eu estou apagando do meu coração, apagando da minha vida toda a possibilidade de existência de uma verdadeira luz. E a gente acaba novamente tateando no escuro. E para entender isso, o salmista disse: olha, como é que eu faço? Então, pastor, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Beleza, então vamos ouvir um homem que Deus considerou segundo o seu coração. O que que ele fala? O que que ele diz? Qual é a instrução de vida que ele nos dá? Olha, tenho sempre o Senhor diante de mim. De manhã, de tarde, de noite, na bonança ou na dificuldade, na alegria ou na tristeza, na paz ou na guerra, tenho sempre o Senhor. É como um alerta que está ali, sempre piscando para você dizer: olha, não esqueça disso aqui. Isso é importante. Assim, não, quando o Senhor deu os mandamentos, ele falou o seguinte: olha, esse mandamento não está em outro país para que você precise interpretar o idioma, não está longe de ti para que você não veja, não está escrito está na tua boca, no teu coração, está perto de você. Então o que o salmista dizia? Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Você pode dizer amém? Você pode dizer: eu tenho sempre o Senhor diante de mim. Diga assim: com Ele ao meu lado direito, eu nunca serei abalado. Por que não é do lado esquerdo? Assim, é claro que eu não sou esquerdista, não é política. Isso aqui não é política não, sai para lá. Por que não é do lado esquerdo? Porque no lado esquerdo não é o nosso lado de força. Significa ser do lado direito que eu preciso também segurar. Você entende? Eu preciso também exercer força. É uma força que vem de Deus para mim, que vai de mim para Ele. E quando essas forças se encontram, é que o milagre acontece. O salmista dizia: eu tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha mão direita, eu não serei abalado. Muitos de nós não nascemos com determinados traços de caráter. E nós vamos adquirindo esses traços de caráter à medida que nós vamos convivendo, à medida que nós vamos nos relacionando, à medida que nós vamos observando pessoas agindo, pessoas mencionando, pessoas fazendo algo. Algum desses traços precisa estar presente como um alerta na nossa vida o tempo todo. Outros você só vai usar em situações especiais. Então, os traços do nosso caráter são comparados, por exemplo, vocês que têm algumas mulheres e alguns homens que cozinham, eu não cozinho nada, mas são comparados, por exemplo, a quem vai fazer uma comida. Na célula de casais sempre tem uma comida muito gostosa. Meu Deus, fico esperando a próxima quinta. Então, é como quem vai fazer preparar um alimento. Você tem ali determinado prato, você tem os nutrientes que você vai usar para preparar aquele alimento. Se qualquer um de nós colocar mais nutrientes, se for um prato de uma carne cozida, se você colocar muita água, aquele negócio vai ficar, como a gente diz, vai ficar aguado. Um caldo sem. Se colocar muito sal, vai ficar indigesto. Se eu colocar muito óleo, qualquer que seja o ingrediente, as coisas precisam ser feitas na medida certa da temperança. Se não forem feitas na medida certa da temperança, vai ter problema. Aonde, pastor? Na hora de consumir. Então, os nossos traços de caráter são muito semelhantes a quem faz o alimento. Precisam ser dosados da maneira correta. Precisa ser feito da maneira correta. E alguns dos nossos traços de caráter precisam estar, então, presente em nossa conduta praticamente o tempo todo, como a humildade, como o pudor, como a vergonha, como o temor e outras virtudes. Por outro lado, atitudes como orgulho, audácia, severidade, maldade, inveja, tem que ser
totalmente banidas, totalmente tiradas do nosso meio. Então, alguém está ofertando, colocando algo para preparar. Entenda que tudo que você pega, você acaba, psiquicamente, tudo que você pega, você transforma em alimento, ou tem a possibilidade de transformar em alimento. Então, cabe a nós, na unção do Espírito Santo de Deus, dizer o seguinte: isso não me pertence mais. Esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento não é para mim. Esses dias, alguém postou um vídeo de um negócio chamado TikTok. Eu vou falar a experiência que eu tive, tá certo? Aí, é um vídeo inclusive de uma pastora, um negócio até engraçado. Eu conheço a pastora, alguém postou, eu parei, eu vi. Quando eu rolei a página, não era nem no aplicativo não, era um link. Quando eu rolei a página do link, as próximas 2 ou 3 páginas eram de pornografia. Eu olhei assim e falei: meu Deus, misericórdia, meu Pai. Sabe, sou eu quem escolho ter isso ou não no meu aparelho, sou eu que escolho olhar ou não, sou eu que escolho ver ou não. Agora, tudo aquilo que eu vejo, que eu olho, que eu tateio, que eu pego, aquilo vai influenciar, vai ser transformado em alimento para a minha alma. E algumas pessoas têm a alma doente, por quê? Porque se alimentam dessas maldades. Hoje eu estava vendo, logo pela manhã, o ministro nosso da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, doutor Marcos Pontes, astronauta, né, Marcos Pontes, falando sobre neuroplasticidade cerebral. Sabe qual é? É claro que ele não falou isso, mas eu vou agora trazer para o nosso contexto. Sabe qual é um dos venenos mais mortais para a neuroplasticidade cerebral? Mais mortais. A neuroplasticidade cerebral é como se o cérebro nosso aqui, ele não é estático. Ele vai se movimentando. À medida que nós vamos aprendendo algo, ele vai se movimentando. Então, eu não sabia falar mandarim. Passei 6 anos, 7 anos, 10 anos estudando, aprender a falar mandarim. Durante aquele tempo que eu estou estudando, o meu cérebro está construindo caminhos, está construindo estradas, está construindo conhecimentos neuropsicológicos para que eu entenda aquele idioma. E acidentei e perdi a área da fala. O meu cérebro vai se movimentar, eu vou aprender a falar com outra área. É uma neuroplasticidade. Sabe qual é um dos maiores venenos para a neuroplasticidade cerebral? O ódio, o rancor, a ira, o medo, a angústia, essa falta de querer se sociabilizar com o próximo, essa falta de, esse sentimento que alguém fala: eu estou feliz, fiz isso, estou muito feliz. Que ódio, por que não foi para mim? Isso faz com que o nosso cérebro se torne cada vez medíocre, cada vez menor, cada vez menor, muito menor. Então, a medida de tudo é o bom senso. O que nos leva ao equilíbrio adequado de cada uma das características é o bom senso. É não ser parcioso com as virtudes que nos são necessárias em grandes quantidades e nem exagerar ao lançar mão dos traços que só trazem benefícios quando minimamente usados. Mas o pastor quer dizer que tem hora que você não fica com raiva? Não, tem hora que o negócio precisa. É melhor ser vermelho de vez em quando do que amarelo a vida toda. Não pode ser vermelho sempre, senão o coraçãozinho estoura. Então, como é que eu sei dosar isso? Através do bom senso ou domínio próprio, tá certo? E quem se atém, por exemplo, aos maus hábitos, sem procurar corrigi-los, com o tempo vai tirar da sua vida, do seu coração, toda a capacidade, toda a probabilidade de ter boas virtudes, porque com o tempo as virtudes boas, sabe assim, o bem e o mal não habitam no mesmo recipiente. Você pode ter o bem e o mal aqui, um lutando contra o outro, mas à medida que eu alimento mais o mal, fique tranquilo, todas as possibilidades que eu tenho de ser uma boa pessoa vão se exaurindo, porque eu estou tirando, deixando meu coração ser dominado totalmente pelo mal. O mau comportamento aponta para uma doença da alma, assim como, por exemplo, a dor, o sofrimento e o desconforto implicam e demonstram uma doença do corpo. Então, o mau comportamento, eu não consigo temer o Senhor, isso é um mau comportamento que evidencia que uma alma está doente e precisando de cura.
Assim como eu tive Covid há uns 20 dias atrás, foi quando encerrou o ciclo. Já são passados quase 30 dias e eu não consigo, eu não sei nem se o perfume que eu usei tá normal. Eu não consigo sentir odor e o meu paladar reduziu uns 70%. Eu só consigo sentir os gostos básicos. Amargo, azedo, doce, só os gostos básicos. Então, assim como os doentes não conseguem discernir corretamente os sabores, uma pessoa que tem a alma enferma, ou seja, uma pessoa que tem um espírito enfermo, ele deseja o mal, ele odeia o caminho do bem, mas ele não é capaz de se modificar, o que seria assim tremendamente possível devido à sua doença de maldade. Isaías, ele, quando falava desse assunto, e eu estou estudando esse texto com um discípulo, Isaías dizia o seguinte, presta atenção esse texto, um texto interessante. Ai dos que usam, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, do doce fel. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes suas próprias na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. O que o Senhor disse? Ai! O livro de Isaías é um livro dos ais. O Senhor vai dar uma sentença, mas ele diz, isso vai doer. Sabe assim, quando você vai tomar uma vacina, uma injeção, a enfermeira, o médico, a pessoa que está sendo, o técnico que está sendo usado, não vai doer não. Você sente ali a picadazinha da agulha, nem dói, mas você sente. O Senhor fala, vai fazer algo que vai doer. Aí ele diz, ai, como eu gostaria de não fazer isso. Como eu gostaria de não tratar as pessoas dessa maneira. Só que estão tão doentes que precisam ser tratados. É quando nós nos confundimos totalmente. Nós não deixamos o temor do Senhor agir como ajustamento da nossa conduta. Nós esquecemos de ter o Senhor sempre diante de nós e acabamos sendo totalmente abalados. Em terceiro, o temor como reflexo na família. Né? Pastor, tudo bem. Sabe, quando nós nascemos, nós somos um dos seres mais sensíveis e mais fácil de morrer. A mãe Isabel, meu Deus, quando deixava o filho dela com a avó, olha que a avó sabe cuidar mais do que a mãe, né? Ela ficava desesperada, ela achava que o Murilo ia entrar na rua, ia abrir o portão, ia para ela, ficava desesperada, ela não conseguia deixar o Murilo longe dela um minuto. Esses dias, essa semana, né, Isabel? Ela precisou sair de casa e ia levar o Murilo com ela. E ela procurou o Murilo no quarto, o Murilo não estava. O Murilo não estava no quarto, estava no banheiro. Murilo! Gente, o Murilo estava Murilo estava no escritório, lendo alguma coisa, jogando, sei lá, mexendo no computador. E ela desesperada. Sabe, quando nós nascemos, nós somos os seres mais frágeis que pode ter. Animais, outros tipos de animais, quando nascem, praticamente já nascem andando. Já se alimenta muito rápido, com poucos meses já está correndo. Nós demoramos quase um ano para andar, nós demoramos muito tempo para falar, demoramos muito, ou seja, nós somos extremamente frágeis, e nós precisamos de alguém para nos alimentar, para andar conosco, para nos ensinar, tá certo? Nós precisamos de alguém para nos auxiliar. Da mesma forma como nós devemos aprender e entender os chamados do corpo, nós devemos então treinar o nosso espírito, aperfeiçoando a nossa compreensão e conhecimento, para que possamos habilitar em nós e trilharmos sempre o caminho do bem e do temor do Senhor. Eu aprendi a falar. Beleza, aprenda a temer o Senhor. Eu aprendi a falar de maneira do meu desenvolvimento físico, humano e psíquico também. Agora, no meu desenvolvimento espiritual, assim como uma criança aprende essas habilidades, nós precisamos aprender a temer o Senhor.
Faz parte do meu desenvolvimento espiritual. Eu colocar esse temor à frente. Se eu não colocá-lo à frente como algo que eu tenho que aprender, eu vou ficar velho e vou continuar dando as mesmas murradas de uma criança que está recém-nascida. O nosso coração, ele é como uma tábua lisa. E quando nós nos aproximamos de pessoas tolas, as pessoas tolas escreverão em nosso coração as suas tolices. Ao passo que quando nós nos aproximamos de pessoas sábias, elas vão escrever em nossos corações as suas sabedorias. Isso vai nos manter saudável e vai nos ensinar a cumprir o melhor modo, o propósito que tem para a nossa vida, para a nossa alma. Vai nos transformar em pessoas frequentes e corretas e não pessoas que mudam de situação a qualquer momento. Pessoas de bem vão nos ensinar a gravar no nosso coração o temor ao Senhor. Pessoas más vão nos ensinar caminhos maus. Sabe, assim somos nós. As pessoas vãs, as figuras ruins vão preencher o nosso coração, vão marcar o nosso coração como uma tábua escrita, uma tábua, se registra na tábua ali, Pablo, se registra na tábua ali algumas coisas, assim como o mandamento foi escrito numa tábua de pedra, assim como para mover o povo de Israel, o povo de Israel do Egito, o Senhor precisou endurecer o coração de Faraó. Da mesma maneira, Deus faz com o nosso coração. É uma tábua lisa, escrita. E se nós não soubermos corretamente gravar nele as virtudes corretas, nós nos tornamos monstros. Ontem lá em casa tinha um bebê, deve estar na salinha ele tem... Quantos meses tem ele? Tem um... Cadê os pais? Tem 1 ano? Tem? 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Isso. Já está no desenvolvimento da fala. E nós colocamos, acabou o culto que estava tendo aqui dos jovens, aí naturalmente mudou para uma canção. E ele começou a cantar aquela canção, ouvindo ele cantar na televisão, ele começou a cantar aquela canção. Yeshua. Eu parei e fiquei olhando para ele. Claro, as palavras mais difíceis ele não sabia falar, dizer as palavras, mas ele balbuciava as palavras como se estivesse falando. Eu olhei para ele assim, meu Deus, ele está sendo ensinado, está aprendendo a temer o Senhor, a adorar. Esses dias ele estava na salinha, domingo passado, a pastora dando aula para ele. Ele pegou um papel, primeira vez que ele foi na salinha, primeira vez, olha como é interessante nós aprendermos. Ele pegou o papel e começou a fazer qualquer coisa lá no papel, só que à medida que ele escrevia qualquer coisa, ele estava cantando uma canção de adoração ao Senhor. Sabe, o nosso coração é como essa tábua, muito lisa, muito... Por isso que o salmista fala o seguinte, ó, Provérbios 7:3, amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Teus mandamentos aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Então somos nós, à medida que nós nos relacionamos com pessoas más, nós acabamos escrevendo, ao invés de escrever os mandamentos nas tábuas, nos dedos, escrever eles nas tábuas do nosso coração, a gente acaba escrevendo coisas ruins e más. O que diferencia, por exemplo, um soldado do Talibã, ou melhor, o que diferencia, eu não quero politizar, mas isso, eu não vou politizar. O que diferencia um homem-bomba de um outro soldado? É a coragem? Não, o homem-bomba é muito corajoso. É o treinamento. Aquele homem foi ensinado desde cedo a odiar, foi ensinado a um dia morrer, e não só morrer, mas levar pessoas com ele. E o treinamento, quando nós participamos de treinamentos errados, a nossa vida se transforma numa desgraça.
Eu tinha um chefe, diretor da empresa que eu trabalhava, ele dizia o seguinte: Vanderlei, ele era muito amigo meu, Vanderlei, tudo na vida é treinamento. Ele dizia, ele era meu superior imediato, eu ainda era muito jovem, ele já era o diretor da empresa, eu era jovem, só que eu mantinha um contato profissional e humano muito próximo a ele. Ele dizia: Vanderlei, se eu quiser, eu te treino para ser qualquer coisa. Treinamento. Escrever nas tábuas do nosso coração os mandamentos do Senhor. Provérbios 20:11. Só para entender um tanto que a gente precisa realmente escrever isso. Provérbios 20:11 diz o seguinte: até mesmo uma criança revela a sua personalidade mediante as suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Os atos de uma pessoa podem ser conhecidos como bons ou maus desde a sua mais tenra idade. Alguns jovens demonstram possuir qualidades da vergonha, ao passo que outros já são arrogantes. Alguns são fúteis, já outros são mais demonstrados as inclinações de boas virtudes. Todas as qualidades encontradas na fase adulta e na velhice, elas são frutos do que nós vivemos, ou que nós aprendemos, ou que nós demonstramos desde a infância. E nem sempre essas más inclinações se demonstram, porque às vezes não há o ambiente. Por isso que acaba não vindo. Uma criança mal comportada, ela talvez possa ser corrigida a tempo, se ela ouvir das fontes certas e maneiras adequadas o modo de fazer as coisas corretas. Na idade adulta, por isso que o Senhor nos trata muitas vezes como criança, na idade adulta é muito difícil preparar alguém, corrigir alguém, é muito difícil. É como, por exemplo, uma bandeja de prata que ficou muitos anos jogada, esquecida no lixo. Ela tem valor, mas quando a gente pega aquela bandeja e você traz ela, você vê que ela tem crostas de sujeira. Não é só balançar e tirar a sujeira, não. Você precisa então polir ela diversas vezes, não só uma, diversas vezes. Então nós adultos, nós precisamos então termos a nossa vida polida, totalmente polida pelo Senhor, e faz parte de um aprendizado contínuo, de algo que nós precisamos aprender cotidianamente. Não é algo que você vai, sabe, tem que se deixar ser polido, tem que se deixar ser tratado, tem que se deixar, quantas vezes forem necessárias, até que a escória saia. Eu não temo ao Senhor, eu sou uma pessoa que não tenho a Deus, sabe? Então precisa então ser tolhido várias vezes, ser polido várias vezes, ser corrigido várias vezes, ser admoestado várias vezes. Só que quando a gente faz isso com pessoas, com crianças, é bom. Quando faz isso com adultos espirituais, o problema é sério. Quando nós cultivamos atos maus durante toda a nossa vida, é necessário então polir frequentemente, sequencialmente, diversas vezes, até que nós saibamos discernir corretamente o bem e o mal, o puro e o impuro, e o reverente, o temor e o irreverente, despertando e cultivando em nós o hábito de servir o Senhor, até que os traços positivos do nosso caráter se tornam enraizados em nosso coração. Quantas vezes, pastor? Tantas vezes forem necessárias. O que faz numa família? Por isso que família tem que ser lugar de tratamento, sabe? Provérbios 31, versículo 28, o Senhor fala sobre uma mulher sábia, uma mulher forte. Uma mulher forte é aquela que soube educar o seu filho, igual eu estou falando. Uma mulher forte é aquela que tem um emprego, trabalha no emprego, depois trabalha em casa, depois faz coisa para os filhos, para o marido. Não. Tá bom, pastor, a mulher forte é aquela mulher de Provérbios 31, que o senhor está falando aqui, que acorda cedo, dá ordem às suas servas, faz negócio, compra, administra. Não. Nós entendemos errado e miramos nos conceitos errados. Miramos naquilo que é mais interessante a nós vermos
e não ao que é essencialmente verdadeiro. Provérbios 31, versículo 28 diz o seguinte, vamos ler juntos, leia aí comigo. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu porém a todas sobrepujas. A beleza é ilusão, a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. O que faz então com que ela seja honrada? São as muitas coisas que ela faz, a maneira inteligente que ela age, a maneira como ela responde. Não! Pessoas que não temem ao Senhor também fazem isso. Eu conheço mulheres maravilhosas que não conseguem ter um lar. Eu tive uma colega aqui na igreja, ela era tão bonita, aquela mulher, uma menina jovem, tão bonita, já estava no primeiro, segundo, salvo engano, no terceiro relacionamento errado. Não era beleza, ela era independente financeiramente. Nós ensinamos ela a temer o Senhor, ela está aprendendo isso. O que faz com que vocês, mulheres, sejam honradas na casa de vocês, sejam respeitadas pelo marido. E eu falo isso porque a minha esposa é assim. Não é as muitas habilidades que ela tem, mas é o temor que ela tem ao Senhor. Muitas vezes eu até falo para sua mãe orar mais baixo, ela está tremendo a casa orando por vocês. O temor ao Senhor. E o temor do Senhor com relação ao homem. A mulher é legal, ela é bem-aventurada, ela é bem-quista, ela é amada, ela é respeitada, ela é respeitada em todos os âmbitos. Isso com relação ao homem, Salmo 128, versículo 1, é muito conhecido. O salmista, ele dá assim um ar de alegria, era uma canção cantada quando estava caminhando para o templo, aliás, para Jerusalém. Ele dizia o seguinte, olha: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Sabe, eu quero ter filhos prósperos e abençoados. Eu quero investir na educação deles. O caminho para uma boa educação não é a melhor escola. O caminho para uma excelente formação não é a melhor faculdade, não é o melhor doutorado, mestrado, não é isso. Se nós pais queremos isso para os nossos filhos, a chave para ter uma esposa maravilhosa em casa e você ter orgulho dela, não é você ter casado com a pessoa mais inteligente ou a melhor que você encontrou. Não, sempre haverá alguém mais inteligente, mais sábia, mais bonita. Sempre haverá alguém melhor do que a sua esposa. Mas a chave para você ter tudo isso em casa, para nós homens, é temer o Senhor. Eu quero ter filhos prósperos. Eu quero que meus filhos casem bem. Eu quero ver os netos dos meus netos. Eu quero que haja paz na minha casa. Eu quero temar ao Senhor. Coloca o temor ao Senhor à frente da educação dos filhos, à frente. Eu conheci uma família aqui na igreja. Os filhos eram muito envolvidos na obra, tal, e um dia o pai me chamou e falou: pastor, na verdade eu não era pastor na época. Falou: irmão Vanderlei, eu vou tirar os meus filhos, eles estão muito ativos na igreja, isso está atrapalhando a formação deles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar eles dessas atividades, porque eles precisam estudar bastante. Eu quero que meu filho seja advogado, que meu filho seja médico, e a minha filha seja uma boa advogada. Então eles vão estudar. Eu falei: não faça isso não, rapaz, deixa os meninos se envolver aqui na obra, eles vão crescer, não faça não. Irmãos, por Deus do céu, eu tenho até que fazer uma visita para essa família. Hoje o filho está totalmente perdido. O pai internado num local de pessoas viciadas, e a filha totalmente desiludida.
a mãe com câncer, a família desandou completamente, porque aquele homem tinha a chave para trazer a felicidade para sua família, mas não trouxe. Não trouxe. Sabe, nós podemos ter virtudes maravilhosas, e eu já quero orar com você. Gálatas 5, 22, presta atenção, algumas virtudes são extremamente boas. Gálatas 5, 22 são virtudes das quais nós precisamos ter para a nossa vida. O apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, e nós conhecemos quais são, tá? Então o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe quantas essas virtudes? Inclusive não há nem lei que proíba, não. Então são virtudes maravilhosas. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1:5. O apóstolo Pedro também nos fala algo tremendo sobre as virtudes. 2 Pedro 1:5. Ele diz o seguinte: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Acrescente virtude à vossa fé. E o conhecimento à virtude. E o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, o domínio próprio à piedade, a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem, crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Quando ele fala o seguinte: olha, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, tema o Senhor. Ter todas essas virtudes são maravilhosas. Tema o Senhor. Ter amor é maravilhoso. Ter fé, ter esperança, ter alegria, ter paz, paciência, benignidade, bondade, ter essas virtudes, domínio próprio, mansidão, é maravilhoso. Isso aqui é um colar. Presta atenção. Vem cá, uma dessas mocinhas. Vem cá, a mais... Está mais livre. Deixa eu mostrar para vocês assim. Segura para mim, meu amor, por favor, aqui. Pode segurar aberto assim. Isso. Deixa eu colocar o seu celular. Esse menino diz: segura o celular. Isso. Libertação. Isso. Vem para cá. Presta atenção. Mira nela aqui. Nós vamos entender agora. Sabe? Nós temos virtude chamada fé. Que legal. Nós temos virtude chamada amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos virtude chamado conhecimento. Nós temos virtude chamado perseverança, piedade, fraternidade, amor fraternal. Ou seja, nós temos virtudes grandes e nós temos virtudes menores. Nós sabemos fazer algumas coisas interessantes, sabemos estudar, sabemos nos comportar, sabemos umas coisas maravilhosas que nós aprendemos com o Senhor. Todos nós temos virtudes excepcionais. Você crê? Eu creio. Sabe mais o que une cada uma dessas virtudes aqui? O que faz com que cada uma dessas virtudes não sejam pedras soltas. Sabe, o apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, quando ele falava do amor, né, em em 1 Coríntios 13, o 13º dom, né?
Ele dizia, olha, se não tiver amor, nada vale. O amor é uma dessas aqui. Olha como isso é importante. O amor é uma dessas. Ah, mas eu tenho uma formação, tenho isso, tenho aquilo. Está aqui, ó, menor. É uma dessas. Mas o que une cada uma dessas virtudes que nós temos, que, sabe, ninguém deve, ninguém precisa, ninguém vai sair com uma placa, escrevendo na camisa, e um outdoor na igreja que você frequenta em qualquer lugar, dizendo, eu sou um homem que temo ao Senhor. Não é assim. Ninguém precisa ver que você teme ao Senhor, você falando que teme. A virtude do temor, o que faz com que cada uma dessas virtudes funcionem como uma joia, é uma linha praticamente imperceptível, que vocês não veem e eu também não vejo, que passa aqui dentro. E o nome dessa linha que une todas as minhas virtudes, transformando isso numa joia, é o temor ao Senhor. Eu quero orar com você. Sabe, de repente você entendeu, sim ou não? Vamos ficar em pé, vamos. Você pode ter, olha como é interessante, olha como é interessante. Vem aqui, meu amor, venha, por favor. Isso. Hoje eu estava demonstrando para a pastora. Sabe, nós podemos ter excelentes virtudes, mas se não tiver temor ao Senhor, são virtudes soltas que nós não saberemos dosar e elas vão acabar se perdendo. A gente vai acabar perdendo. Abra aqui, por favor, meu amor, abra. Abra aqui, pode abrir. Não, isso. Isso, pode abrir. Isso, deixa ela abrir, vai. Pode, isso. Ó, isso. Ó, quando você tem, vem mais para cá, meu amor. Quando você tem as virtudes, isso, coloca por cima da roupa, isso. Quando você tem as virtudes, todas elas, linkadas pelo temor ao Senhor, elas se transformam numa joia preciosa. Você é uma pessoa que Deus quer colocar essa joia preciosa sempre no seu pescoço. O pastor até falou que é como um colar precioso colocado em alguém. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero que o Senhor derrame sobre cada um deles as virtudes do coração. As virtudes do coração. Todas. Que nós entendamos que se nós tivermos amor, se nós tivermos paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se nós tivermos, meu Deus, conhecimento, perseverança, piedade, se nós tivermos fraternidade, se nós tivermos todas essas coisas, o que vai nos fazer não ser frutífero é o temor ao Senhor. É por isso, meu Deus, que o escritor era muito claro quando dizia: o que é que o Senhor pede de nós? Somente que nós o temamos, somente que nós o sirvamos com o coração verdadeiro. Pai, eu quero colocar diante do Senhor o meu coração. Se eu tenho agido como igreja ou como pessoa mesmo, sem temer o Senhor, eu quero te pedir perdão, meu Pai. Hoje é uma noite de alinhamento das minhas virtudes, porque não adianta eu ter capacidades, mas essas capacidades não forem munidas de um temor sincero ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, venha sobre cada um de nós, venha sobre cada um dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, que nós possamos, meu Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor, porque é fácil, se nós colocarmos o temor do Senhor à frente das nossas necessidades, das nossas vontades, dos nossos desejos, todas elas serão atendidas, mas serão atendidas com a devida prudência, com o devido respeito, no devido tempo, no devido prazer, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que os teus filhos
desfrutem de uma família feliz, que as esposas sejam honradas pelos seus maridos, que os maridos vejam seus filhos crescerem, sua esposa frutífera também à roda da sua mesa, que eles vivam felizes, porque, e a base disso tudo, o elemento principal disso tudo, o princípio de tudo, é o temor ao Senhor. Então, Deus, que nós possamos te temer nessa noite, temer o teu santo nome, e em reverência ao Senhor, meu Deus, entregarmos a nossa vida cotidianamente no teu altar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos adorar o nome do Senhor.